Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance. Estamos ainda trabalhando os livros proféticos e hoje trabalhando o livro de Amós, um livro com 9 capítulos. A sua mensagem no contexto geral fala de juízo, juízo sobre as diversas nações e vai se afunilando, chegando também até mesmo para o povo de Israel. Amós, ele até menciona, vamos ver no seu livro, ele não era profeta ou discípulo de profeta que foi preparado, quem sabe, vamos trazer para o nosso contexto, alguém que fez um curso teológico, né? Além do curso, quem sabe, um mestrado, um doutorado em teologia, um doutor, um PhD em teologia. Ele não estudou na escola dos profetas da época que existia, escola essas fundadas por Samuel e posteriormente restaurada por Elias e Eliseu, dando seguimento a isso. Ele diz que ele era pastor, ou estava entre os pastores. Aqui você pode ver logo no início, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores. E ele começa dizendo, vou pegar algum desses versos, onde ele diz, assim diz o Senhor, quem diz é o Senhor, não é Amós, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo. Então ele começa falando de Damasco, e ele prossegue. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Ele diz mais, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom. Então segue na mesma sequência. Ele diz ainda no verso 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo. Você percebe que é como que uma reação em cadeia, um efeito dominó, que um vai puxando o outro. Ele começa falando de Damasco, vai para Gaza, Tiro, depois o próprio Edom. E ele fala mais ainda, o versículo 13, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo. Quem sabe ele 3 transgressões, e mesmo que ele devolva 4 em retribuição, vamos, quem sabe, tentar contextualizar, vou pagar, vou devolver em benefícios 4, eu não vou sustar o castigo, não vou tirar. Capítulo 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4 não sustarei o castigo. E quem sabe até mesmo o povo de Israel aplaudisse, olha, castigando as nações que são nossos inimigos. Mas e agora a situação complica, porque chega para Judá, o reino do sul. Ele diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo. Aqui ainda, chegando a Israel, as 10 tribos, o reino do norte, diz também, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha que ponto chega até mesmo aqueles que diziam temer ao Senhor. Quem sabe poderíamos contextualizar e trazer para o nosso contexto, para as principais religiões do mundo, será que estão cumprindo o seu papel? Quem sabe diria por 3 transgressões de religião A, religião B, C, ou quem sabe das filosofias do nosso mundo, dos educadores, dos doutores que procuram achar solução para o problema, mas achar a solução do problema separado de Deus. E ele diz mais ainda, um ponto importante, falando sobre a maldade de Israel. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha a presa? Ou levantará o leãozinho no seu covil, na sua cova, a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Então percebe que ele vai interligando um ponto ao outro. Vai tocar a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá alguma mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? E aí ele diz no verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então isso é muito claro no contexto bíblico, de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, onde
quando vai ter uma calamidade, uma situação, o Senhor sempre tem trazido mensagem através de seus profetas. Podemos, quem sabe, falar no contexto do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra, a Torre de Babel, o povo de Israel no Egito, a libertação, e assim, falando do povo de Israel posteriormente, quando foi levado ao cativeiro, e em todo momento. Ele diz aqui, capítulo 4, avançamos um pouco, versículo 12: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então, prepara-te, Israel. Ou quem sabe para mim e para você também. Prepare-te para encontrares com o Senhor, teu Deus. Aqui ele fala no verso 7, capítulo 5. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Então é ele que tem sobre o seu domínio todos os reinos da terra. Ele fala ainda aqui: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como um homem que fugisse do leão, ou diante do leão, e se encontrasse com ele um urso, ou quem sabe, entrando em casa, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade ou escuridão, sem nenhuma claridade? Então, ele está falando do dia do Senhor, da volta do Senhor. Para que desejar se eu não vou estar preparado para isso? Fala mais: mostrou-me também isto, que o Senhor estava sobre um muro levantado com um prumo. Tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondeu: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a cidade ou a casa de Jeroboão. Então ele vai estar colocando o prumo para aqueles que constroem um livro, esquadro, mas no contexto do prumo, para que as pessoas estejam de acordo com os princípios ou com a vontade de Deus. Aqui Amós sofre ameaça, como eu mencionei, o próprio povo de Israel começa a perseguir, falando que ele havia se levantado contra Israel, contra a nação, porque ele trouxe mensagem de repreensão. Você pode ver nesses versos aqui, onde Amazias, o sacerdote, o líder espiritual, se levanta contra este homem, que então não exercia essa função no sentido de formalizado, né? Mas é chamado de um ofício simples de pastor, para pregar, levar a mensagem de advertência a Israel. E ele diz aqui, respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Eu quero entrar na parte final aqui, onde ele fala de um período para o futuro, quem sabe em nossos dias, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E ele explica essa fome não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Diz que andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, porém não a acharão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já terá sido retirado da terra e não haverá mais então conversão. Cristo não estará mais a atuar no santuário celestial. Então o tempo para nós é agora. E eu quero fechar com esse pensamento aqui, onde diz: naquele dia, e você percebe que é a restauração do Israel espiritual, então não é simplesmente o Israel literal, como alguns acreditam. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi e separarei as suas brechas, levantando as suas ruínas. Ou seja, Cristo vai restaurar, vai voltar, vai reinar para todo sempre. E aqueles que aceitarem Jesus poderão reinar para sempre. Vai mudar a sorte do seu povo, reedificar as cidades e viver por toda a eternidade. Essa é a mensagem presente em todos os livros proféticos, históricos, nos evangelhos,
onde nós poderemos viver com Cristo para toda a eternidade.